O casamento foi o castigo dela, mas na noite de núpcias, o milionário a deixou com as pernas trêmulas e o coração acelerado. A chuva de março em São Paulo criava um clima melancólico que parecia refletir perfeitamente o estado de espírito de Marina Santos. Sentada na sala de espera do escritório Mendonça em Associados, ela observava as gotas escorrendo pela janela do 20º andar, enquanto suas mãos tremiam levemente, segurando a pasta com os documentos da construtora do pai. O ambiente era intimidador. Mármore Carrara no piso, móveis de design italiano e uma vista privilegiada da Avenida Paulista. Tudo ali gritava poder e dinheiro, exatamente o que sua família não tinha mais. Senhorita Santos? A voz da secretária a trouxe de volta à realidade. O senhor Mendonça pode recebê-la agora. Marina respirou fundo, alisou sua saia preta, a mesma que usava para reuniões importantes, agora já um pouco desgastada nas bordas, e seguiu pelo corredor. Suas sapatilhas faziam um ruído surdo contra o mármore, contrastando com o barulho dos saltos altos que ecoavam pelo lugar. A porta dupla se abriu, revelando um escritório ainda mais imponente. Rafael Mendonça estava de costas, observando a cidade pela janela. Mesmo sem vê-lo de frente, Marina sentiu uma presença dominadora. Ele era alto, ombros largos, sob o terno perfeitamente cortado, cabelos castanhos ligeiramente ondulados. Sente-se, disse ele sem se virar. A voz era grave, controlada. Marina obedeceu, escolhendo uma das poltronas de couro em frente à mesa de mogno maciço. O silêncio se estendeu por longos segundos, até que Rafael finalmente se virou. Os olhos dela encontraram os dele, castanhos escuros, penetrantes, com uma frieza que a fez engolir em seco. O rosto era anguloso, com uma barba por fazer que lhe dava um ar ainda mais masculino. Ele era bonito, disso ela não podia negar, mas havia algo nele que a deixava desconfortável. Então, Rafael se sentou atrás da mesa, entrelaçando os dedos. Sua família deve 2,5 milhões à minha empresa. Não era uma pergunta. Marina assentiu, sentindo o nó na garganta apertar. Meu pai... Ela começou, mas ele levantou a mão, silenciando-a. Seu pai fez investimentos ruins, pegou empréstimos que não podia pagar, usou nossa empresa como avalista sem garantias suficientes. Cada palavra era dita com uma calma ensaiada que fazia Marina se sentir ainda menor. Normalmente, em casos assim, eu simplesmente executo a dívida e tomo os bens como garantia. Marina sentiu seu estômago se revirar. A casa onde cresceu, a pequena construtora que era o sonho de vida do pai, tudo seria perdido. Mas, Rafael continuou, se recostando na cadeira, talvez possamos chegar a um acordo. Que tipo de acordo? A pergunta saiu mais fraca do que ela pretendia. Rafael a estudou por um momento, seus olhos percorrendo o rosto dela, descendo pelo colo coberto pela blusa social, retornando aos olhos acastanhados que o encaravam com uma mistura de medo e determinação. Você é formada em arquitetura pela FAO-USP, trabalha num escritório pequeno na Vila Madalena, mora com os pais na Zona Norte. Ele recitou as informações como se estivesse lendo um relatório. Solteira, sem relacionamentos sérios no momento. O sangue de Marina gelou. Ele havia investigado sua vida. Como você... Eu sempre pesquiso sobre as pessoas com quem vou fazer negócios, Marina. Posso chamá-la de Marina? Ela assentiu, ainda em choque. Vou ser direto. Preciso de uma esposa. As palavras pairaram no ar como uma bomba que acabara de explodir. Marina piscou várias vezes, tentando processar o que havia escutado. Como? Minha avó deixou uma cláusula no testamento. Para ter acesso total à herança da família, preciso estar casado antes dos 33 anos. Caso contrário, a empresa passa para meus primos. Ele falava como se estivesse discutindo o tempo. Faço 33 em 6 meses. E o que isso tem a ver comigo? Rafael se levantou, contornando a mesa até ficar em pé ao lado da poltrona dela. Marina teve que inclinar a cabeça para trás para encará-lo, sentindo o perfume masculino, algo caro e marcante. Case-se comigo, e a dívida do seu pai será perdoada. Mais do que isso, investirei na construtora dele, garantindo que ela prospere. Isso é loucura, Marina sussurrou, se levantando abruptamente e dando alguns passos para trás. É um negócio. Um bom negócio para ambos.
Eu nem te conheço. E não precisa me conhecer. Será um casamento de conveniência. Você terá sua própria suíte na mansão. Total liberdade para ir e vir. Apenas precisará comparecer a alguns eventos sociais como minha esposa. Marina sentiu as pernas fraquejarem. A proposta era absurda, mas a alternativa era ver seu pai na ruína, possivelmente enfrentando consequências ainda piores com outros credores menos civilizados. Por quanto tempo? 2 anos. Depois disso, divórcio amigável. Você sairá com uma quantia considerável para começar sua própria vida. O silêncio voltou a dominar o ambiente. Lá fora, a chuva havia intensificado e os trovões ecoavam entre os prédios. Marina olhou pela janela, vendo a cidade cinzenta se estender até o horizonte, e sentiu como se estivesse prestes a pular de um precipício. Preciso de uma resposta até amanhã, Rafael disse, voltando para trás da mesa. Se recusar, os procedimentos legais contra sua família começam na segunda-feira. Marina mal conseguiu dormir naquela noite. Ficou deitada no quarto pequeno da casa em que cresceu, no bairro do Tucuruvi, ouvindo a respiração pesada do pai no quarto ao lado. Sua mãe havia morrido 3 anos antes, vítima de um câncer agressivo que consumiu todas as economias da família. E desde então, ela e o pai, João Santos, haviam se apoiado mutuamente. João era um homem honesto, trabalhador, que começou como pedreiro e conseguiu construir uma pequena empresa. Nunca foi ambicioso demais, mas os últimos anos foram difíceis. A crise econômica, a pandemia e depois uma série de decisões ruins o levaram a se endividar com pessoas perigosas. Rafael Mendonça havia sido a última tentativa de salvar tudo e agora se tornara o único que poderia resolver a situação. Às 5 da manhã, Marina desistiu de tentar dormir. Preparou um café forte e se sentou à mesa da cozinha, onde tantas vezes fez lição de casa quando criança. A casa era simples, mas cheia de memórias. As paredes com fotos da família, o sofá gasto onde assistiam filmes nos domingos, o pequeno jardim que a mãe cuidava com tanto carinho. Filha! A voz rouca do pai a fez levantar os olhos. João apareceu na porta da cozinha, o cabelo grisalho despenteado, vestindo o pijama xadrez que ganhara no Natal passado. Não conseguiu dormir? Marina serviu uma xícara de café para ele, observando as mãos calejadas que contavam a história de uma vida de trabalho duro. Pai, precisamos conversar sobre a reunião de ontem. O rosto de João se contraiu. Ele se sentou pesadamente na cadeira, evitando o olhar da filha. Marina, eu estraguei tudo. Sua mãe sempre dizia para eu não me meter em negócios grandes demais para mim, mas eu pensei que podia dar uma vida melhor para você, para nós. Pai, para. Marina segurou a mão dele. Não se trata de culpa agora. Se trata de encontrar uma solução. Ela não contou sobre a proposta de Rafael, não ainda. Como explicaria para o pai que um estranho havia proposto casamento como forma de pagamento de dívida? Parecia algo saído de um romance antigo, não da São Paulo do século XXI. Às 8 da manhã, Marina estava novamente no escritório de Rafael. Desta vez, ele a recebeu imediatamente. Usava outro terno impecável, azul marinho desta vez, e parecia ter dormido perfeitamente bem, ao contrário dela. Pensei que viria mais tarde, ele comentou, indicando a mesma poltrona do dia anterior. Quero estabelecer algumas condições, Marina disse, surpreendendo a si mesma com a firmeza na voz. Rafael arqueou uma sobrancelha, um meio sorriso se formando no canto da boca. Estou ouvindo. Primeiro, meu pai não pode saber que este casamento é um acordo financeiro. Ele precisa acreditar que é real. Combinado. Segundo, quero um contrato detalhado especificando exatamente quais são minhas obrigações como sua esposa. Não aceito cláusulas vagas. Inteligente. Rafael se recostou na cadeira, claramente aprovando a atitude dela. Que mais? Terceiro, quero continuar trabalhando. Não vou ser uma esposa troféu que fica em casa organizando festas de caridade. Você pode trabalhar no departamento de arquitetura da minha empresa. O salário será 10 vezes maior do que recebe atualmente. Marina hesitou. Trabalhar para ele tornaria a situação ainda mais complicada, mas também seria uma oportunidade profissional única. E a última condição. Ela respirou fundo. Este casamento é apenas no papel e para eventos sociais. Nada físico entre nós.
O clima na sala mudou sutilmente. Rafael se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos na mesa, seus olhos escuros se fixando nos dela com uma intensidade que a fez se remexer na cadeira. Marina, ele disse lentamente, não sou do tipo de homem que força situações, mas também não sou eunuco. Se em algum momento você mudar de ideia sobre essa condição específica, ele deixou a frase no ar, carregada de uma promessa que fez o coração dela acelerar. Isso não vai acontecer. Ela respondeu rapidamente, talvez rápido demais. Como quiser. Rafael voltou a se recostar, mas o sorriso continuou brincando em seus lábios. Aceita as condições, então? Marina olhou pela janela novamente. A chuva havia parado e alguns raios de sol começavam a furar as nuvens, iluminando parcialmente a cidade. Era como um sinal, pensou, uma nova chance. Aceito. Rafael abriu uma gaveta e retirou uma pequena caixa de veludo azul marinho. Dentro, um anel de noivado com um diamante que Marina tinha certeza de que custava mais do que ela ganhava em anos. Precisamos tornar isso convincente, ele disse, se levantando e contornando a mesa. Quando Rafael se ajoelhou diante dela, Marina sentiu como se o mundo tivesse parado. Mesmo sabendo que era tudo encenação, que era apenas um acordo comercial, havia algo na maneira como ele segurou sua mão esquerda, como seus dedos tocaram os dela, que fez seu coração disparar. Marina Santos, ele disse, olhando diretamente em seus olhos, quer se casar comigo? A pergunta, mesmo sendo falsa, mesmo sendo parte de um teatro elaborado, carregava um peso que ela não esperava. Por um momento, permitiu-se imaginar como seria se fosse real, se aquele homem poderoso e misterioso realmente a quisesse como esposa por amor. Sim, ela sussurrou. Rafael deslizou o anel em seu dedo. Caía perfeitamente, como se tivesse sido feito sob medida para ela. Quando ele se levantou, permaneceu próximo o suficiente para que ela sentisse o calor emanando de seu corpo, o perfume que já estava se tornando familiar. Agora somos oficialmente noivos, ele disse, mas não se afastou imediatamente. Marina olhou para o anel brilhando em sua mão e depois para o homem que seria seu marido. Havia algo nos olhos dele naquele momento, uma intensidade diferente da frieza calculista que demonstrara até então. Era como se ele também estivesse sendo afetado pela situação de uma forma que não esperava. O casamento será em 3 semanas, Rafael disse, finalmente se afastando. Minha assistente entrará em contato para os preparativos. Será uma cerimônia pequena, apenas família próxima e alguns amigos. 3 semanas? Marina engoliu em seco. Isso é muito rápido. Não temos tempo a perder. Preciso estar casado antes do meu aniversário, lembra? Ela assentiu, ainda processando tudo o que estava acontecendo. Em 3 semanas, deixaria de ser Marina Santos para se tornar Marina Mendonça. Em 3 semanas, sua vida mudaria completamente. Quando saiu do prédio, ainda sentia o peso do anel em seu dedo. O sol havia vencido as nuvens e São Paulo parecia mais colorida, mais viva. Ou talvez fosse apenas a sensação de que, pela primeira vez em meses, havia esperança. Não sabia ainda que Rafael Mendonça seria muito mais do que um acordo comercial. Não imaginava que aquele homem frio e calculista esconderia uma paixão que a deixaria literalmente com as pernas trêmulas. E certamente não poderia prever que, em 3 semanas, estaria prestes a descobrir que alguns casamentos forçados podem se transformar em algo muito mais poderoso do que qualquer contrato jamais poderia definir. 2 semanas se passaram como um furacão. Marina mal conseguia acreditar na velocidade com que sua vida estava mudando. A assistente de Rafael, Carla Rodrigues, uma mulher elegante de meia idade, havia assumido praticamente todos os preparativos do casamento com uma eficiência militar que impressionava e intimidava. O vestido chegou da Europa esta manhã, Carla disse, enquanto caminhavam pelos corredores do shopping JK Iguatemi. A estilista estará esperando para os ajustes finais. Marina observava o movimento ao redor. Pessoas bem vestidas, lojas de luxo, um mundo completamente diferente do seu. Há um mês, suas compras se limitavam ao shopping da Zona Norte, e agora estava sendo preparada para se casar com um dos homens mais ricos de São Paulo. Dona Marina, a voz de Carla a trouxe de volta à realidade. O senhor Rafael gostaria que a senhora jantasse com ele hoje, na mansão.
para discutir alguns detalhes do casamento. Era a primeira vez que se encontrariam desde o dia do pedido. Rafael havia viajado para o Rio de Janeiro a negócios e toda a comunicação havia sido através de Carla. Marina não sabia se sentia alívio ou ansiedade por vê-lo novamente. Que horas? Às 8. O motorista passará para buscá-la às 7h30. O vestido era um sonho. Seda italiana cor champanhe. Corte simples, mas elegante, que realçava sua silhueta sem ser exagerado. Quando se olhou no espelho da boutique, por um momento esqueceu que tudo era falso. Parecia uma noiva de verdade, radiante e apaixonada. Está perfeito, murmurou a costureira, fazendo os últimos ajustes. O Sr. Rafael tem muito bom gosto. Foi ele quem escolheu? Pessoalmente. Passou 2 horas aqui na semana passada, analisando cada detalhe. Disse que queria algo que fizesse os olhos da noiva brilharem. Marina sentiu algo estranho no peito. Por que Rafael se daria ao trabalho de escolher pessoalmente seu vestido de casamento, se para ele era apenas um acordo comercial? Às 7h30 em ponto, um Mercedes preto parou em frente à casa no Tucuruvi. O motorista, um homem de meia-idade uniformizado, desceu para abrir a porta para ela. Boa noite, dona Marina. Sou Paulo, motorista do Sr. Rafael. Durante o trajeto até a mansão em Alphaville, Marina observou a cidade mudando ao redor dela. As ruas se tornavam mais largas, as casas maiores até chegarem ao condomínio fechado onde Rafael morava. A mansão era ainda mais imponente do que ela imaginara. Arquitetura moderna, com muito vidro e linhas retas, cercada por um jardim imenso perfeitamente cuidado. As luzes externas criavam um ambiente sofisticado e acolhedor ao mesmo tempo. Rafael a esperava na porta principal. Usava uma camisa social branca com as mangas arregaçadas e calça social preta, mais casual do que nas outras vezes, mas ainda assim elegante. O cabelo estava ligeiramente despenteado, como se ele tivesse passado as mãos nele, e havia uma tensão em seus ombros que ela não havia notado antes. Marina, ele disse se aproximando. Como foi o dia de preparativos? Intenso, ela respondeu, aceitando o beijo no rosto que ele deu. Uma formalidade que a fez sentir um arrepio inesperado quando os lábios dele roçaram sua pele. Venha, quero te mostrar a casa. O interior era uma obra de arte. Pé direito alto, móveis de design, obras de arte nas paredes, algumas que Marina reconheceu de revistas especializadas. Tudo era impecável, mas havia algo impessoal no ambiente, como se fosse mais um showroom do que uma casa onde alguém realmente vivia. É bonita, ela comentou enquanto caminhavam pelo living principal. Mas, Rafael perguntou, notando sua hesitação, não tem muito de você. Ele parou de andar e a olhou com curiosidade. Como assim? Não sei. Não tem fotos pessoais, objetos com história. Nada que conte quem você realmente é. Parece mais uma revista de decoração. Rafael ficou em silêncio por um momento, como se estivesse processando o comentário. Nunca pensei nisso, admitiu. Talvez porque nunca tive alguém para compartilhar este espaço. A resposta foi dita de forma casual, mas Marina captou algo mais profundo nas palavras. Uma solidão que ele tentava esconder atrás da fachada de empresário bem-sucedido. Esta será sua suíte, ele disse, abrindo uma porta no 2º andar. O quarto era lindo, mobiliário claro, uma cama king size com roupas de cama em tons de azul e branco, uma varanda com vista para o jardim. Havia até um pequeno escritório em um canto, com uma mesa de trabalho e uma estante vazia esperando por seus livros. E a sua? No final do corredor, Rafael apontou, respeitando nossa combinação. Havia algo na voz dele, uma leve ironia, que a fez se perguntar se ele realmente estava confortável com aquela distância. O jantar foi servido na varanda gourmet, com vista para a piscina iluminada. A mesa estava posta para 2 com velas e flores. Um cenário romântico que contrastava com a natureza prática daquela reunião. Precisamos conversar sobre algumas coisas, Rafael disse, servindo vinho em sua taça. Amanhã sairá o anúncio do nosso casamento nos jornais. A partir de então, estaremos sob os holofotes da mídia social paulistana. Marina tomou um gole do vinho, algo caríssimo, com certeza, e assentiu. Haverá perguntas sobre como nos conhecemos, há quanto tempo estamos juntos. Precisamos alinhar nossa versão. Eles passaram a próxima hora criando uma história convincente.
Tinham se conhecido em uma exposição de arquitetura 6 meses antes. Começaram a se corresponder por e-mail sobre projetos e o relacionamento evoluiu naturalmente. Rafael havia ficado impressionado com seu talento e ela com sua paixão pelos negócios. E o noivado relâmpago? Marina perguntou. Diremos que quando você conhece a pessoa certa, não há motivo para esperar. Rafael respondeu, seus olhos se fixando nos dela. Às vezes, as melhores decisões são as mais impulsivas. Havia algo na maneira como ele disse isso que fez Marina se perguntar se ele ainda estava falando sobre a versão fictícia deles. Rafael, ela disse, se inclinando ligeiramente para a frente. Posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. Por que nunca se casou de verdade? Quero dizer, você tem 32 anos, é bem-sucedido, bonito. Ela parou, percebendo que havia admitido achá-lo atraente. Rafael sorriu, o primeiro sorriso genuíno que ela via nele. Obrigado pelo bonito, ele disse, claramente divertido com o constrangimento dela. Quanto ao casamento, nunca encontrei alguém que me fizesse querer abrir mão da minha liberdade. Até agora, as mulheres no meu círculo social estavam mais interessadas na minha conta bancária do que em mim. E você acha que eu sou diferente? A pergunta saiu antes que ela pudesse se censurar. Rafael a estudou por um longo momento, como se estivesse tentando decifrar um enigma. Você está aqui para salvar seu pai, ele disse finalmente. É um gesto nobre, corajoso. A maioria das mulheres que conheço não faria esse sacrifício por família. Não é sacrifício quando se trata de pessoas que amamos. Exatamente meu ponto. O jantar continuou mais relaxado após essa conversa. Marina descobriu que Rafael era inteligente, bem informado, e quando baixava a guarda tinha um senso de humor sutil que a fazia rir. Ela começou a entender por que ele era tão bem-sucedido nos negócios. Havia uma combinação de charme e determinação que era irresistível. Quando estava na hora de ir embora, Rafael insistiu em acompanhá-la até o carro. Marina, ele disse, quando ela já estava com a mão na maçaneta, você tem certeza de que quer fazer isso? A pergunta a pegou de surpresa. Durante toda a noite, ele havia sido o executivo controlado, discutindo detalhes práticos do casamento. Agora, na penumbra do jardim, parecia quase vulnerável. Por que está perguntando isso agora? Porque ainda há tempo de desistir. Posso encontrar outra solução para as dívidas do seu pai. Você não deveria ter que sacrificar sua vida por causa dos erros dele. Marina olhou para o rosto dele, iluminado apenas pelas luzes do jardim. Havia uma sinceridade ali que a tocou profundamente. E você? Tem certeza de que quer fazer isso? Casar com uma completa estranha? Você não é mais uma completa estranha, ele disse baixinho. O comentário criou uma tensão no ar que nenhum dos dois sabia como lidar. Marina sentiu seu coração acelerar quando Rafael deu um passo mais próximo. Em uma semana estaremos casados, ele murmurou, seus olhos descendo para os lábios dela. Sim, ela sussurrou, incapaz de se afastar. Por um momento, pareceu que ele ia beijá-la. Marina até fechou os olhos antecipando o contato. Mas então Rafael recuou, passando a mão pelo cabelo em um gesto de frustração. Boa noite, Marina, ele disse, abrindo a porta do carro para ela. Durante todo o caminho de volta para casa, Marina tocou os lábios inconscientemente, se perguntando como seria ter sido beijada por Rafael Mendonça, e se questionando por que estava desapontada por não ter acontecido. O dia amanheceu ensolarado em São Paulo, um contraste com a tempestade de nervos que Marina sentia no estômago. Era sábado, 15 de abril, e em algumas horas ela se tornaria a esposa de Rafael Mendonça. Acordou às 6 da manhã na casa do Tucuruvi, mesmo tendo dormido pouco. Seu pai já estava na cozinha preparando o café da manhã especial, pão francês quentinho da padaria, queijo Minas, geleia de morango caseira que a vizinha havia feito especialmente para o dia. Minha princesa vai se casar, João disse, com os olhos brilhando de emoção. Sua mãe estaria tão orgulhosa. Marina sentiu um nó na garganta. Se a mãe estivesse viva, saberia que aquele casamento era uma farsa. Carmen Santos sempre teve uma intuição aguçada para essas coisas. Pai, você tem certeza de que gosta do Rafael? Ela perguntou brincando com o anel de noivado. Nos últimos dias, Rafael havia visitado a casa algumas vezes para conhecer melhor a família. Havia sido atencioso, educado, interessado nas histórias de João sobre construção civil.
Mas Marina percebia que eram performances cuidadosamente calculadas. Ele é um bom homem, Marina. Vejo como ele olha para você. E mais importante, vejo como você fica diferente quando ele está por perto. Diferente como? Mais viva. Seus olhos brilham quando ele chega. Marina quase engasgou com o café. Seria tão óbvio assim? Desde as 9 da manhã. A equipe de beleza chegou. Cabeleireira, maquiadora e manicure. Carla havia organizado tudo para que Marina se arrumasse em casa, respeitando seu desejo de ter um momento íntimo com o pai antes de sair. A pele dela é perfeita, comentou a maquiadora Luciana enquanto aplicava a base. Vai ficar linda de qualquer jeito. Marina observava sua transformação no espelho do quarto. O cabelo foi preso em um coque baixo elegante, com algumas mechas soltas emoldurando o rosto. A maquiagem era natural, realçando seus olhos castanhos e dando um brilho especial à pele. Está nervosa? Perguntou Fernanda, a cabeleireira. Um pouco, Marina admitiu. É normal. Eu fiquei um caco no meu casamento. Mas quando vi meu marido no altar, todos os nervos desapareceram. O amor tem esse poder. Se ao menos fosse amor, Marina pensou. Tasca mais se o casamento seria na Igreja do Rosário, no Centro Histórico de São Paulo. Rafael havia escolhido o local, uma igreja pequena, mas linda, com vitrais coloridos e uma atmosfera intimista. Nada de multidões ou ostentação excessiva. Quando Marina chegou ao local, já vestida com um vestido champanhe, encontrou Rafael esperando na porta da igreja. Ele usava um smoking azul marinho perfeitamente cortado, cabelo impecavelmente penteado, e quando a viu, sua expressão mudou completamente. Por um momento, Rafael ficou sem palavras. Marina estava radiante. O vestido realçava sua silhueta delicada. O véu de renda francesa dava um toque romântico. E havia algo em seus olhos que o deixou sem ar. Você está... Ele começou, mas não conseguiu terminar a frase. Está tudo bem? Ela perguntou, notando a expressão dele. Você está perfeita, ele disse finalmente, oferecendo o braço. Pronta? Marina olhou para a igreja, onde aproximadamente 50 convidados os esperavam, família e amigos próximos de Rafael, alguns colegas dela e, claro, seu pai na primeira fileira, já emocionado. Pronta, ela respondeu, entrelaçando o braço no dele. A cerimônia foi mais emocionante do que Marina esperava. O padre Dom Fernando era um senhor simpático que conhecia Rafael desde criança e conduziu a cerimônia com carinho e solenidade. Quando chegou a hora dos votos, Rafael segurou as mãos dela e olhou diretamente em seus olhos. Sua voz estava firme, mas havia algo nela que fez Marina se perguntar se ele estava realmente interpretando. Marina, prometo cuidar de você, protegê-la e respeitá-la. Prometo ser o marido que você merece em todos os momentos da nossa vida. Quando foi a vez dela, Marina sentiu como se estivesse fora do próprio corpo. Rafael, prometo estar ao seu lado, apoiá-lo e ser sua companheira. Prometo construir uma vida ao seu lado, baseada no respeito e na confiança. As alianças, pediu o padre. Rafael deslizou a aliança de ouro branco no dedo dela, seus dedos tremendo ligeiramente. Quando ela fez o mesmo com ele, sentiu a solidez da aliança em contraste com a suavidade da pele masculina. Pelo poder que me confere a Santa Igreja, eu os declaro marido e mulher. Rafael pode beijar a noiva. Este era o momento que Marina mais temia. Como seria beijar Rafael? Seria apenas um selinho protocolar ou... Rafael se aproximou lentamente, suas mãos subindo para segurar delicadamente o rosto dela. Por um momento que pareceu eterno, eles se olharam nos olhos. Marina viu algo ali que não conseguiu identificar. Ternura? Desejo? Ou seria apenas uma boa atuação? Quando os lábios dele tocaram os dela, Marina sentiu como se o mundo tivesse parado. Não foi um beijo casto de cerimônia. Foi suave, mas intenso, com uma paixão contida que a fez se apoiar nele para não perder o equilíbrio. Quando se separaram, ela estava sem fôlego e com as pernas trêmulas. Os aplausos da igreja pareciam vir de muito longe. Rafael manteve as mãos no rosto dela mais alguns segundos, como se também tivesse sido afetado pelo beijo. Agora são oficialmente marido e mulher, anunciou o padre, sorrindo. A recepção foi no terraço do edifício Copacabana,
com vista panorâmica para a cidade. O evento era elegante, mas intimista, exatamente o que Marina tinha pedido. Luzes de fada decoravam o ambiente. Havia um quarteto de cordas tocando música clássica e a comida estava deliciosa. Durante a festa, Marina observou Rafael interagindo com os convidados. Ele era carismático, atencioso com os mais velhos, bem-humorado com os amigos, mas de vez em quando ela o pegava olhando para ela de um jeito que a fazia corar. Vocês dois são perfeitos juntos, comentou Beatriz, uma amiga da faculdade. Dá para ver que ele é completamente apaixonado por você. Você acha? Marina, o homem não tirou os olhos de você a noite toda. E o jeito que vocês se beijaram na igreja. Meu Deus, foi de arrepiar. Quando chegou a hora da valsa dos noivos, Rafael a conduziu para o centro da pista de dança. A música escolhida foi The Way You Look Tonight, tocada suavemente pelo quarteto. Está se divertindo? Ele perguntou, com uma mão na cintura dela e a outra segurando sua mão. Mais do que imaginei, ela admitiu. E você? Também. Ele a girou delicadamente. Você dança bem. Aulas de dança de salão quando era criança. Minha mãe insistia. Eles dançaram em silêncio por alguns momentos, conscientes de que todos os olhavam. Mas Marina começou a esquecer da plateia, focando apenas no homem que a segurava com tanta delicadeza. Marina, Rafael disse baixinho, apenas para ela ouvir. Sim? Obrigado. Por quê? Por ter aceitado. Por estar aqui. Por ser você. Havia uma sinceridade na voz dele que a pegou desprevenida. Quando ela o olhou nos olhos, viu algo que a fez questionar tudo o que pensava saber sobre aquele casamento. Seria possível que Rafael estivesse sendo afetado por toda aquela situação, tanto quanto ela? A música terminou e os convidados aplaudiram, mas por alguns segundos Rafael e Marina permaneceram abraçados, perdidos um no olhar do outro. O resto da noite passou como um sonho. Às 11 horas era hora de ir embora. Marina se despediu do pai, que estava visivelmente emocionado. Seja feliz, minha filha, João sussurrou em seu ouvido. Você merece todo o amor do mundo. Se ele soubesse, Marina pensou, abraçando o pai com força. O carro que os levaria para a mansão estava decorado com flores brancas. Durante o trajeto, os recém-casados ficaram em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos. A realidade estava começando a bater. Eles estavam casados. Eram marido e mulher. E agora teriam que conviver sob o mesmo teto, manter a farsa de um casamento feliz, enquanto negavam a química crescente entre eles. Quando chegaram à mansão, Rafael ajudou Marina a sair do carro, segurando sua mão para que ela não tropeçasse no vestido. Bem-vinda à sua nova casa, senhora Mendonça, ele disse com um meio sorriso. Senhora Mendonça. O nome soava estranho, mas não desagradável. Eles subiram as escadas em direção ao segundo andar, onde ficavam as suítes. Quando chegaram à porta do quarto de Marina, ela se virou para ele. Rafael... Boa noite, Marina. Ele disse rapidamente, como se soubesse que prolongar aquele momento seria perigoso. Mas antes de se afastar, ele se inclinou e beijou delicadamente a testa dela, um gesto tão terno que fez seus olhos se encherem de lágrimas. Durma bem, ele murmurou, e seguiu para seu próprio quarto. Marina ficou parada no corredor por alguns minutos, ainda vestida de noiva, tocando a testa onde ele havia beijado. Seu casamento havia sido uma farsa, mas os sentimentos que estava desenvolvendo por Rafael Mendonça eram mais reais do que qualquer coisa que já havia experimentado. E essa descoberta a assustava mais do que qualquer contrato de casamento jamais poderia. Marina acordou desorientada. Por alguns segundos, não reconheceu o quarto ao seu redor. As cortinas de seda azul, a cama king size, a vista para o jardim impecavelmente cuidado. Então, a realidade a atingiu como um raio. Ela estava casada. Era a senhora Mendonça agora. Olhou para o relógio na mesa de cabeceira. 8h30 da manhã de domingo. Seu primeiro dia como esposa de Rafael. O vestido de noiva estava cuidadosamente pendurado na poltrona onde o havia deixado na noite anterior, como um fantasma de seda champanhe que testemunhara sua transformação. Levantou-se e foi até a janela. O jardim estava banhado pela luz dourada da manhã, e ela podia ver Rafael na piscina, nadando com movimentos precisos e poderosos. Usava apenas um sunga preta,
e Marina não conseguiu evitar admirar a musculatura definida das costas e braços enquanto ele cortava a água. Rapidamente se afastou da janela, sentindo o rosto esquentar. Era sua primeira manhã como esposa, e já estava espionando o marido seminu. Definitivamente não era assim que uma esposa de conveniência deveria se comportar. Tomou uma ducha no banheiro luxuoso da suíte, com banheira de hidromassagem e chuveiro com múltiplos jatos, e se vestiu com uma calça jeans e blusa branca simples. Quando desceu para a cozinha, encontrou uma mulher de meia-idade preparando o café da manhã. "Bom dia, senhora Mendonça", disse a mulher com um sorriso caloroso. "Sou Dona Rosa, cozinheira e governanta da casa. Muito prazer conhecê-la finalmente." "Bom dia, Dona Rosa. Por favor, pode me chamar apenas de Marina." "Claro, querida. O senhor Rafael disse que a senhora gosta de café forte e pão francês. Preparei algumas opções para o café da manhã." A mesa estava posta na varanda gourmet, com vista para o jardim. Havia frutas frescas, pães artesanais, queijos, geleias, sucos naturais. Um banquete que alimentaria uma família inteira. "Isso tudo é para nós dois. O senhor Rafael sempre toma um café reforçado. Disse que a senhora vem de uma família que valoriza a comida caseira, então quis caprichar." Marina ficou tocada. Rafael havia se lembrado dos detalhes sobre sua educação e pedido para Dona Rosa preparar algo especial. "Bom dia, esposa." A voz grave de Rafael a fez se virar. Ele havia trocado a sunga por bermuda bege e camiseta polo branca, cabelo ainda úmido da piscina. Parecia mais jovem, mais relaxado do que nos encontros formais anteriores. "Bom dia, marido", ela respondeu, testando como soava a palavra. Rafael sorriu e se aproximou, dando-lhe um beijo no rosto, um gesto que estava se tornando natural entre eles, embora ainda causasse arrepios em Marina. "Dormiu bem?" "Sim, a cama é muito confortável." Ela fez uma pausa. "E você, acordou cedo para nadar?" "Sempre nado pela manhã. Ajuda a clarear a mente para o dia." Ele serviu café em sua xícara. "Hoje é domingo, então pensei que poderíamos relaxar. Você conhecer melhor a casa, conversar sobre como vai ser nossa rotina." Eles se sentaram um de frente para o outro na mesa. A luz da manhã deixava Rafael ainda mais bonito, destacando os olhos castanhos escuros e a linha forte da mandíbula. Marina se forçou a focar na comida. "Dona Rosa, está delicioso", Marina elogiou, provando a geleia de morango. "Que bom que gostou. Preparei também bolo de cenoura, que é a especialidade da casa." "Rafael sempre teve essa regalia?" Marina perguntou quando Dona Rosa voltou para a cozinha. "Dona Rosa trabalha aqui há 10 anos. Praticamente me criou depois que minha avó morreu." Havia uma ternura na voz dele quando falava da governanta. "Meus pais morreram quando eu tinha 15 anos. Acidente de carro. Minha avó me trouxe para morar aqui e Dona Rosa cuidou de nós dois." Marina parou de comer, surpresa pela revelação inesperada. "Sinto muito, não sabia. Não é algo que costumo comentar nos negócios." Rafael tomou um gole do café. "Mas agora, você faz parte da família. É justo que saiba. Parte da família." As palavras ecoaram na mente de Marina. Mesmo sendo um casamento arranjado, Rafael estava abrindo partes de sua vida que claramente eram importantes para ele. "E seus primos? Os que herdariam a empresa caso você não se casasse?" O rosto de Rafael se endureceu ligeiramente. "Filhos do irmão do meu pai. Sempre acharam que deveriam ter o controle da empresa. Quando meu avô criou a cláusula do casamento no testamento, foi justamente para garantir que apenas alguém com responsabilidade e compromisso assumisse o comando. Eles sabem sobre nosso acordo. Suspeitam que foi rápido demais para ser completamente natural, mas não podem provar nada." Rafael a estudou. "Por isso é importante que nos mostremos como um casal convincente em público." A conversa foi interrompida quando o telefone de Rafael tocou. Rafael Mendonça. Ele atendeu automaticamente, mudando para o modo empresário. Marina observou a transformação, a postura mais ereta, a voz mais formal, a expressão concentrada. Depois de alguns minutos de conversa sobre negócios, ele desligou com um suspiro. "Trabalho nunca para", ele comentou, mas então pareceu se lembrar de algo. "Marina, a partir de amanhã você pode começar no departamento de arquitetura da empresa se quiser." "Já amanhã? Você disse que queria continuar trabalhando." "Temos alguns projetos interessantes que se beneficiariam da sua experiência."
Ele se inclinou para a frente. A não ser que prefira algumas semanas para se adaptar à nova vida. Marina pensou por um momento. Ficar em casa o dia todo, tentando fingir ser uma esposa apaixonada, poderia ser mais complicado do que trabalhar. Quero começar amanhã, ela decidiu. Passaram o resto da manhã com Rafael mostrando o resto da mansão. Havia um escritório em casa impressionante, uma biblioteca com livros do chão ao teto, uma sala de cinema e até uma sala de jogos com mesa de sinuca e piano. Você toca? Marina perguntou, passando os dedos pelas teclas do piano de cauda. Um pouco. Minha avó insistia. Dizia que um cavalheiro precisa ter cultura além dos negócios. Toque alguma coisa. Rafael hesitou, mas se sentou no banco. Começou a tocar uma melodia suave e melancólica. Claro de Lua, de Debussy. Seus dedos se moviam com uma graça surpreendente pelas teclas, e Marina ficou hipnotizada, não apenas pela música, mas pela expressão concentrada no rosto dele. Quando terminou, ficaram em silêncio por um momento. Foi lindo, Marina disse sinceramente. Há muito tempo não toco para alguém. Por quê? Rafael fechou a tampa do piano suavemente. Nunca tive alguém que quisesse escutar. A resposta foi dita de forma casual, mas Marina captou a solidão por trás das palavras. Começou a entender que Rafael, apesar de todo o sucesso e riqueza, havia vivido uma vida muito solitária. À tarde, Rafael precisou sair para uma reunião urgente, deixando Marina sozinha na mansão pela primeira vez. Ela aproveitou para ligar para o pai e algumas amigas, contando sobre o casamento sem revelar, é claro, a verdadeira natureza do acordo. Como foi a noite de núpcias? Perguntou Beatriz, sua amiga mais próxima, com um tom malicioso. Marina corou, mesmo estando sozinha. Beatriz, o quê? São recém-casados. É natural que eu pergunte. Foi especial. Marina mentiu, lembrando-se de como havia ficado acordada até tarde, pensando no beijo de Rafael na igreja. Eu sabia. Vocês têm uma química incrível. Todo mundo comentou isso ontem. Quando desligou o telefone, Marina ficou pensando nas palavras da amiga. Química incrível. Era tão óbvio assim para os outros? Decidiu explorar mais a casa e acabou encontrando um escritório menor no segundo andar que claramente era usado por Rafael para trabalhos pessoais. Havia algumas fotos na mesa, ele com a avó, uma foto antiga dos pais e algumas imagens dele em viagens de trabalho. Uma foto em particular chamou sua atenção. Rafael mais jovem, talvez com 25 anos, abraçado com uma mulher loira muito bonita. Ambos sorriam para a câmera, e havia uma intimidade entre eles que era inconfundível. Procurando alguma coisa? Marina se virou, assustada. Rafael estava na porta de volta da reunião. Desculpa, eu só estava... Ela começou se afastando da mesa. Tudo bem. Esta era para ser a biblioteca particular, mas acabou virando um escritório extra. Ele se aproximou e viu a foto que ela estava olhando. Ah, essa. Desculpa, não queria bisbilhotar. Camila, ele disse simplesmente, pegando a foto. Namoramos por 3 anos. Terminou há 2 anos. Marina não sabia se deveria perguntar mais detalhes, mas a curiosidade foi mais forte. O que aconteceu? Rafael ficou quieto por um momento, ainda olhando a foto. Ela queria casamento, filhos, uma vida que eu não estava pronto para dar. E quando finalmente percebi que talvez estivesse perdendo algo importante, descobri que ela havia se envolvido com outra pessoa. Ele colocou a foto de volta na mesa. Aparentemente eu não era tão essencial para a felicidade dela quanto imaginava. Havia uma dor antiga nas palavras dele, uma ferida que claramente ainda não havia cicatrizado completamente. Sinto muito, Marina disse suavemente. É passado. Rafael deu de ombros, mas ela percebeu que não era bem assim. Talvez tenha sido melhor assim. Pelo menos agora sei que não sou bom nesse tipo de relacionamento. Por que diz isso? Porque sou obcecado pelo trabalho controlador e tenho dificuldade de demonstrar sentimentos. Ele a olhou diretamente. Não exatamente o perfil ideal para um marido apaixonado. Marina teve vontade de discordar, de dizer que ele havia sido atencioso e carinhoso com ela, mas se conteve. Não era seu lugar avaliar as qualidades românticas de Rafael. Bem, ela disse, tentando aliviar o clima. Pelo menos como marido de conveniência você é muito bom. Rafael riu, uma risada genuína que iluminou seu rosto.
Que bom saber que sirvo para alguma coisa. Segunda-feira chegou com a correria típica de São Paulo. Marina acordou mais cedo, nervosa com seu primeiro dia na empresa de Rafael. Escolheu um conjunto social azul marinho, profissional mais elegante, e desceu para o café da manhã. Rafael já estava na mesa, lendo o jornal enquanto tomava café. Usava um terno cinza carvão, que o deixava ainda mais imponente. E quando a viu, dobrou o jornal e se levantou. "Bom dia", ele disse, dando-lhe o beijo matinal no rosto que estava se tornando rotina. "Bom dia. Você sempre acorda tão cedo?" "Às 5:30. Nado, leio os jornais, verifico e-mails internacionais." Ele serviu café para ela. "Você está nervosa?" "Um pouco. É estranho trabalhar para o marido. Você não vai trabalhar para mim diretamente. O departamento de arquitetura tem autonomia, e o gerente Ricardo Sampaio é muito competente." Rafael fez uma pausa. "Mas se alguém tentar tratá-la de forma diferente por ser minha esposa, me avise imediatamente." Durante o trajeto até o escritório no carro de Rafael, Marina observava o trânsito intenso da manhã paulistana. O motorista, Paulo, navegava habilmente entre os carros, enquanto Rafael respondia e-mails no tablet. "Desculpa trabalhar no carro", ele disse, notando que ela o observava. "Reunião importante às 9. Não precisa se desculpar. Deve ser difícil administrar uma empresa desse tamanho." "Às vezes." Rafael guardou o tablet e a olhou. "Marina, no escritório, vamos manter discrição sobre nossa vida pessoal. Cordialidade profissional apenas." "Claro." Mas quando chegaram ao prédio, um edifício moderno de 20 andares na Faria Lima, Rafael surpreendeu Marina ao sair do carro e abrir a porta para ela, oferecendo a mão para ajudá-la. "Pensei que íamos manter discrição", ela murmurou. "Discrição não significa rudeza." Ele respondeu baixinho, mantendo a mão dela na sua enquanto caminhavam para a entrada. "Ainda somos recém-casados. Seria estranho se eu não fosse atencioso." O lobby era impressionante. Pé direito altíssimo, muito vidro e aço, com o logotipo Mendonça Incorporações destacado na parede principal. Funcionários cumprimentavam Rafael respeitosamente, e Marina notou os olhares curiosos dirigidos a ela. "Senhor Mendonça", a recepcionista disse. "Bom dia, esta deve ser a senhora Marina." "Sim, Marina, esta é Patrícia, nossa recepcionista há 5 anos. Muito prazer, senhora Mendonça. Parabéns pelo casamento." No elevador, Rafael apertou o botão do 15º andar. "Seu escritório fica no 20º, não é?" "Sim, mas vou te levar pessoalmente ao departamento de arquitetura." Quando as portas se abriram, Marina se deparou com um ambiente moderno e acolhedor. Várias pessoas trabalhavam em estações de trabalho espaçosas, com monitores grandes e plantas espalhadas pelo ambiente. Havia uma parede inteira dedicada a projetos em andamento. "Marina!" Um homem de cerca de 40 anos se aproximou com um sorriso caloroso. "Sou Ricardo Sampaio, bem-vinda à equipe." "Muito prazer, Ricardo." "Vou deixá-los conversando", Rafael disse. "Ricardo, Marina fica aos seus cuidados. Qualquer coisa, vocês sabem onde me encontrar." Antes de ir embora, Rafael tocou levemente o braço de Marina. Um gesto rápido que poderia parecer casual, mas que ela sentiu como uma marca de fogo na pele. O departamento de arquitetura era exatamente o tipo de ambiente onde Marina se sentia confortável. A equipe era composta por 8 arquitetos, 2 designers de interiores e 3 estagiários. Todos foram acolhedores, mas Marina percebeu que tomavam cuidado extra com suas palavras. Claramente sabiam quem ela era. "Estamos trabalhando em 3 projetos principais", Ricardo explicou mostrando as maquetes. "Um condomínio residencial em Alphaville, um complexo comercial na Vila Olímpia e nosso projeto mais ambicioso, um complexo sustentável na Zona Sul." "Sustentável?" Marina se interessou imediatamente. "Sim, Rafael tem insistido muito em projetos eco-friendly nos últimos anos. Este vai ter captação de água da chuva, painéis solares, muito verde integrado à arquitetura." Marina ficou surpresa. Essa faceta ambientalista de Rafael não havia aparecido em suas conversas. "Posso ver os projetos?" "Claro. Aliás, preciso confessar que pesquisei seu trabalho quando soube que viria para cá. Seu projeto de habitação popular premiado no ano passado foi brilhante." Marina corou com o elogio. Seu projeto havia sido desenvolvido em parceria com uma ONG,
criando casas sustentáveis e acessíveis para famílias de baixa renda. Gostaria de trabalhar principalmente no projeto sustentável, ela disse. É uma área que me apaixona. Perfeito. Você vai trabalhar diretamente comigo nesse projeto. O dia passou voando. Marina mergulhou nos desenhos técnicos, análises de impacto ambiental e estudos de viabilidade. Era um projeto complexo e fascinante que a fez esquecer completamente dos nervos matinais. Na hora do almoço, Ricardo a convidou para conhecer o refeitório da empresa no último andar. O ambiente era moderno, com vista panorâmica da cidade, e a comida estava surpreendentemente boa. Rafael implementou este refeitório há 3 anos, Ricardo comentou. Disse que funcionário bem alimentado trabalha melhor. Ele é um bom chefe? O melhor que já tive. Exigente, mas justo. E se importa realmente com os funcionários. Ricardo tomou um gole do suco. Posso fazer uma pergunta pessoal? Marina ficou tensa. Claro. Como vocês se conheceram mesmo? Foi tudo muito rápido e Rafael nunca havia comentado sobre namorar alguém. Marina repetiu a história ensaiada sobre a exposição de arquitetura, sentindo-se mal por mentir para alguém tão simpático. Ah, foi amor à primeira vista então, Ricardo sorriu. Explica à pressa. Às 5 da tarde, quando Marina estava terminando de revisar umas plantas, seu telefone tocou. Oi, disse a voz familiar de Rafael. Oi, como foi o primeiro dia? Ótimo. O projeto sustentável é incrível. Que bom, estou descendo para te buscar. Não precisa, posso pegar um Uber. Marina, a voz dele ficou mais firme. Somos casados há 2 dias. Seria estranho se eu não viesse buscar minha esposa no primeiro dia de trabalho. Ela teve que admitir que ele estava certo. Quando Rafael apareceu no departamento 15 minutos depois, Marina notou como a atmosfera mudou. Todos ficaram mais alertas, mais formais. Era óbvio o respeito, ou seria medo, que ele inspirava. Pronta? Ele perguntou, se aproximando da mesa dela. Sim, só vou salvar isso aqui. Enquanto ela mexia no computador, Rafael olhou por cima do ombro dela para a tela, onde estava aberto o projeto do complexo sustentável. O que achou? Ele perguntou. É ambicioso, complexo, mas pode ser revolucionário para o mercado imobiliário em São Paulo. Tem sugestões? Marina hesitou. Era seu primeiro dia e já ia criticar um projeto da empresa? Algumas ideias, ela disse diplomaticamente. Ótimo. Podemos discutir durante o jantar. No carro, Rafael parecia mais relaxado do que pela manhã. Ricardo disse que você se adaptou bem, ele comentou. Ele foi muito acolhedor. Toda a equipe foi. E como foi ser tratada como a esposa do chefe? Marina riu. Estranho. Acho que todos estavam com medo de dizer algo errado. Isso vai passar, logo você será apenas mais uma da equipe. Eles dirigiram em silêncio confortável por alguns minutos, até que Marina se lembrou de algo. Ricardo me contou sobre o refeitório, sobre como você se importa com os funcionários. É bom negócio cuidar bem das pessoas que trabalham para você. Só negócio? Rafael a olhou de relance. Por que pergunta? Não sei. Você parece ter um lado mais humano do que deixa transparecer. Talvez, ele disse simplesmente. Quando chegaram em casa, Dona Rosa havia preparado um jantar especial, salmão grelhado com legumes e risoto de fungo, para comemorar o primeiro dia de trabalho da senhora Marina. Ela explicou servindo o vinho. Durante o jantar, Marina compartilhou suas ideias para o projeto sustentável. Rafael a escutava atentamente, fazendo perguntas inteligentes e tomando notas mentais. Você quer implementar um sistema de compostagem comunitária? Ele perguntou. Sim, e hortas verticais em cada prédio. Os moradores poderiam cultivar seus próprios temperos e alguns vegetais. Isso aumentaria o custo, mas também aumentaria o valor de venda e criaria uma comunidade mais engajada. Rafael se recostou na cadeira, estudando-a. Você está sugerindo mudanças significativas num projeto que está 60% desenvolvido. Marina sentiu o estômago se contrair. Havia exagerado? Desculpa, eu... Não se desculpe. São ideias excelentes. Rafael sorriu. Amanhã quero que você apresente uma proposta formal para a diretoria. Sério. Marina, eu não contratei você porque é minha esposa. Contratei porque você é uma arquiteta talentosa, com visão inovadora. O elogio a deixou corada.
Havia algo na maneira como Rafael a olhava quando falava sobre trabalho que a fazia se sentir valorizada de uma forma que nunca havia experimentado. Obrigada, ela disse suavemente. Não me agradeça. Me prove que estou certo. Depois do jantar, eles se sentaram na sala de estar, Rafael com alguns documentos e Marina com seu laptop, trabalhando na proposta para o dia seguinte. Era uma cena doméstica e confortável que não parecia forçada. Marina, Rafael disse depois de um tempo. Sim, hoje foi um bom primeiro dia. Para nós dois. Ela olhou para ele, sentado na poltrona ao lado da sua, óculos de leitura no rosto, que o deixavam ainda mais sexy, concentrado em seus papéis. Por um momento, permitiu-se imaginar que aquela era sua vida real. Não um acordo comercial, mas um casamento verdadeiro, onde ela chegava em casa todos os dias para aquele homem. A fantasia era perigosa, mas irresistível. Foi mesmo, ela concordou, voltando ao laptop antes que ele percebesse a direção de seus pensamentos. Mas quando Rafael a olhou por cima dos óculos alguns minutos depois, o sorriso pequeno que ele deu a fez se perguntar se talvez ele não estivesse tendo pensamentos similares. Uma semana se passou desde que Marina começara a trabalhar na empresa, e a rotina de casados estava se estabelecendo de forma surpreendentemente natural. Todas as manhãs, Rafael a buscava para o café da manhã com um beijo no rosto, que durava alguns segundos a mais que o necessário. Durante o trajeto para o trabalho, conversavam sobre projetos, política ou apenas observavam a cidade acordando. Marina havia apresentado sua proposta para o projeto sustentável na terça-feira, e a diretoria havia aprovado suas modificações por unanimidade. Rafael presidira a reunião com profissionalismo impecável, tratando-a exatamente como qualquer outro arquiteto, mas ela não havia perdido o brilho de orgulho nos olhos dele quando os outros diretores elogiaram suas ideias. Você foi incrível hoje, ele disse no carro voltando do trabalho naquela terça-feira. Estava nervosa. Nunca apresentei para uma diretoria antes. Não pareceu. Você estava segura, convincente. Rafael a olhou. Tenho uma proposta. Que tipo de proposta? Sábado tem o baile de gala da Associação Comercial de São Paulo. É um evento importante, muitos clientes e parceiros estarão lá. Ele fez uma pausa. Gostaria que viesse comigo, como minha esposa. Marina sentiu um frio na barriga. Desde o casamento, não haviam aparecido juntos em eventos sociais. A ideia de interpretar a esposa apaixonada diante da elite paulistana a deixava nervosa. É importante para você? Muito. E seria natural que eu levasse minha recém-esposa para conhecer nosso círculo social. Então vou, ela decidiu, tentando parecer mais confiante do que se sentia. Ótimo. Carla vai te ajudar com vestido, cabelo, essas coisas. Na quinta-feira, trouxe uma surpresa inesperada. Marina estava trabalhando no projeto quando Carla apareceu no departamento de arquitetura com expressão urgente. Marina, preciso falar com você. Reservadamente. Elas se dirigiram para uma sala de reuniões vazia. O que houve? Camila Torrente está de volta de Paris, Carla disse sem rodeios. Marina sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Camila, a ex-namorada de Rafael, a mulher da foto no escritório. E? Ela ligou para o escritório hoje. Quer encontrar com Rafael. Disse que tem algo importante para conversar com ele. Isso é normal? Carla hesitou. Marina, preciso te contar algumas coisas sobre Camila e Rafael. Eles namoraram por 3 anos. Ele estava completamente apaixonado por ela. Quando terminaram, ele ficou diferente. Diferente como? Mais fechado, mais focado apenas no trabalho. Foi depois do término que ele ficou obcecado com a empresa, trabalhando até altas horas, evitando relacionamentos. Marina processou as informações, sentindo uma pontada de ciúme que não tinha direito de sentir. Por que está me contando isso? Porque ela pediu para marcar um jantar, para amanhã à noite. E eu não sabia se deveria aceitar sem falar com você primeiro. O coração de Marina disparou. Rafael jantaria com a ex-namorada por quem havia sido apaixonado? Como deveria reagir? Que direitos tinha como esposa de conveniência? Ela sabe que ele se casou? Sabe. Por isso quer conversar com ele. Marina ficou em silêncio por um momento, lutando contra o turbilhão de emoções. Marque o jantar, ela disse finalmente. Tem certeza?
Rafael é livre para jantar com quem quiser. Nosso casamento é... Ela procurou as palavras certas. Um acordo profissional. Mas mesmo enquanto dizia isso, uma voz na sua cabeça gritava que estava mentindo para si mesma. Rafael chegou em casa naquela noite mais tarde que o usual, parecendo cansado. Durante o jantar, ele estava distraído, mexendo no celular várias vezes. "Tudo bem?" Marina perguntou. "Sim, só alguns problemas com um projeto no Rio." Ele guardou o telefone. "Como foi seu dia?" Marina quase contou sobre a visita de Carla, mas se conteve. Se Rafael quisesse dividir sobre Camila, faria por conta própria. "Normal. Avancei bastante nos desenhos das hortas verticais." "Que bom." O silêncio entre eles parecia mais pesado que o usual. Marina observou Rafael discretamente. Ele parecia tensão, quase ansioso. Seria por causa de Camila? Quando subiram para os quartos, Rafael parou na porta dela como sempre fazia. "Marina?" "Sim?" Ele parecia querer dizer algo importante, mas então se limitou a "Boa noite, durma bem." "Boa noite, Rafael." Mas Marina não conseguiu dormir. Ficou imaginando Rafael e Camila juntos, lembrando da intimidade que havia na foto, se perguntando o que a ex-namorada queria conversar que era tão importante. Sexta-feira foi um dia estranho. Rafael estava claramente nervoso, embora tentasse disfarçar. Durante o trajeto para o trabalho, ele recebeu uma ligação e Marina ouviu uma voz feminina do outro lado. Melodiosa, educada, falando em francês. Quando ele desligou, seu rosto estava tenso. "Trabalho?" Marina perguntou, embora soubesse que não era. "Algo assim." No escritório, Marina mal conseguiu se concentrar. Toda vez que seu telefone tocava, ela esperava que fosse Rafael cancelando seus planos da noite para ficar com ela. Mas a ligação nunca veio. Às 6 da tarde, ela estava arrumando suas coisas quando Ricardo apareceu. "Marina, vamos tomar um café. Quero conversar sobre o cronograma do projeto." Ela aceitou, mais para se distrair do que por necessidade profissional. Foram a uma cafeteria próxima ao escritório e Ricardo pediu 2 expressos. Na verdade, queria conversar sobre outra coisa, ele disse quando se sentaram. "O quê?" "Rafael." Marina ficou alerta. "Como assim?" "Trabalho com ele há 5 anos. Nunca o vi tão... diferente quanto nas últimas semanas." "Diferente como?" "Mais humano." Ele sorri mais. Parece menos estressado. Sai do escritório no horário para ir para casa. Ricardo a estudou. "Você está fazendo bem para ele." Marina sentiu uma mistura de prazer e culpa. Se Ricardo soubesse a verdade. "Ele sempre foi muito dedicado ao trabalho," ela disse diplomaticamente. "Dedicado é pouco. Rafael vivia para a empresa. Chegava às 7 da manhã, saía às 10 da noite, trabalhava fins de semana." Ricardo tomou um gole do café. Começou depois que terminou com Camila. O nome fez Marina se enrijecer. "Você a conheceu?" "Conheci. Bonita, inteligente, de boa família, mas..." Ele hesitou. "Mas..." "Sempre achei que ela estava mais interessada no status de namorar Rafael Mendonça do que no próprio Rafael. Ela gostava das festas, das viagens, dos presentes caros, mas quando ele tinha problemas de verdade, ela não estava presente." "O que quer dizer?" "Quando a avó de Rafael ficou doente no último ano de vida dela, Camila reclamava que ele passava muito tempo no hospital. Dizia que ele estava negligenciando o relacionamento deles." Ricardo balançou a cabeça. "Uma pessoa que ama de verdade entende quando o parceiro está passando por momentos difíceis." Marina absorveu as informações em silêncio. "Por que está me contando isso?" "Porque hoje percebi que Rafael estava nervoso, estranho. E ouvi comentários sobre Camila ter voltado de Paris." Ricardo a olhou diretamente. "Queria que você soubesse que Rafael é um homem bom, íntegro. Se ele escolheu se casar com você, é porque vê algo especial em você. Não deixe o fantasma do passado dele abalar isso." A Marina chegou em casa às 8 da noite, depois de dar uma volta pela cidade para organizar os pensamentos. Rafael já havia saído para o jantar com Camila. "A senhora jantou?" perguntou Dona Rosa. "Não estou com fome, obrigada." "O senhor Rafael saiu há pouco. Estava muito elegante," Dona Rosa comentou, observando Marina atentamente. "Disse que tinha um jantar de negócios." Jantar de negócios. Marina subiu para o quarto sentindo um aperto no peito. Trocou de roupa. Tentou ler um livro, assistir televisão, mas nada funcionava.
Sua mente continuava criando cenários de Rafael e Camila juntos. Às 10 da noite, decidiu tomar um banho relaxante na banheira de hidromassagem. A água quente e os sais aromáticos ajudaram a aliviar a tensão dos ombros, mas não do coração. Estava saindo do banho quando ouviu o barulho do carro chegando. Olhou no relógio. 11h30. O jantar havia durado 3 horas e meia. Colocou o roupão de seda que encontrara no armário, claramente comprado especialmente para ela, e escovou os cabelos, tentando parecer casual. Quando ouviu os passos de Rafael subindo as escadas, abriu a porta do quarto. Ele estava afrouxando a gravata, parecendo cansado. Quando a viu na porta, parou. "Oi", ele disse, sua voz soando rouca. "Como foi o jantar de negócios?" Ela perguntou, tentando manter o tom neutro. Rafael ficou parado por um momento, como se estivesse decidindo o que dizer. "Marina, não precisa me explicar nada", ela disse rapidamente. "Somos casados apenas no papel, lembra? Você é livre para jantar com quem quiser." Mas sua voz tremeu ligeiramente na última frase, traindo seus verdadeiros sentimentos. Rafael se aproximou lentamente, parando a poucos passos dela. Seus olhos percorreram o rosto de Marina, descendo para o roupão de seda que marcava suas curvas. "Não foi um jantar de negócios", ele disse baixinho. "Eu sei. Foi Camila. Eu sei disso também." "E isso te incomoda?" A pergunta direta a pegou desprevenida. Marina olhou nos olhos castanhos escuros dele, vendo uma intensidade que a fez tremer. "Deveria me incomodar?" Você me respondeu com outra pergunta. Eles ficaram se encarando por longos segundos, a tensão no ar quase palpável. Marina podia sentir o perfume dele, ver a sombra da barba por fazer, notar como a camisa estava ligeiramente amarrotada. "O que ela queria?" Ela perguntou finalmente. "Voltar. Disse que cometeu um erro, que ainda me ama." As palavras foram como uma punhalada no peito de Marina. Ela tentou manter a expressão neutra, mas Rafael conhecia bem o suficiente para perceber sua reação. "E o que você disse?" Rafael deu mais um passo em direção a ela, agora tão perto que Marina podia sentir o calor emanando de seu corpo. "Disse que sou um homem casado", ele murmurou, levantando a mão para tocar delicadamente o rosto dela. "Que minha esposa é a mulher mais inteligente, corajosa e linda que já conheci." O coração de Marina disparou. "Rafael, que quando olho para ela esqueço de tudo mais. Esqueço de negócios, de ex-namoradas, de acordos." Seu polegar acariciou a bochecha dela. "Esqueço até de respirar." "Você não pode dizer essas coisas", Marina sussurrou, mas não se afastou do toque dele. "Por que não? Porque não fazem parte do nosso acordo. Talvez seja hora de renegociarmos nosso acordo." Antes que Marina pudesse responder, Rafael se inclinou e a beijou. Não foi como o beijo casto do casamento. Foi intenso, desesperado, cheio de uma paixão contida que finalmente havia encontrado escape. Marina se derreteu em seus braços, todas as suas defesas desabando de uma vez. Suas mãos subiram para o peito dele, sentindo o coração acelerado sob a camisa social. Quando se separaram, ambos estavam sem fôlego. "Marina", Rafael sussurrou contra seus lábios. "Eu..." Mas ela o silenciou com outro beijo, mais ousado desta vez, mostrando que estava sentindo a mesma coisa que ele. Quando finalmente se separaram, Rafael apoiou a testa na dela. "Você tem certeza?" ele perguntou, sua voz rouca de desejo. Em resposta, Marina tomou a mão dele e a colocou sobre seu coração acelerado. "Minhas pernas já estão trêmulas", ela admitiu com um sorriso tímido. Rafael sorriu, um sorriso genuíno, cheio de ternura e desejo. "Então vamos ver se posso fazer com que tremam ainda mais." Rafael segurou o rosto de Marina entre as mãos, olhando profundamente em seus olhos, como se quisesse ter certeza absoluta de que ela estava ali por vontade própria. "Se você mudar de ideia", ele começou. "Não vou mudar", Marina interrompeu, surpreendendo-se com a firmeza em sua própria voz. Rafael a pegou no colo com facilidade, e Marina instintivamente envolveu as pernas ao redor da cintura dele. O roupão de seda escorregou ligeiramente, revelando mais pele, e ela sentiu o olhar ardente de Rafael sobre ela. "Meu quarto ou o seu?" ele perguntou, sua voz rouca. "O seu", ela respondeu sem hesitar. O quarto de Rafael era maior que o dela, decorado em tons de cinza e azul marinho, com uma cama king size que dominava o ambiente.
Móveis de madeira escura, quadros abstratos nas paredes e uma vista espetacular da cidade através das janelas do chão ao teto. Rafael a colocou delicadamente no chão ao lado da cama, suas mãos descendo pelos braços dela, em uma carícia suave que a fez arrepiar inteira. Marina, ele disse, afastando uma mecha de cabelo do rosto dela. Você é linda. Rafael, ele a beijou novamente, desta vez mais devagar, explorando, saboreando. Suas mãos hábeis desamarraram o cinto do roupão, que deslizou pelo corpo dela e caiu no chão. Por um momento, Marina se sentiu vulnerável, exposta apenas com a camisola de seda que usava por baixo, mas a maneira como Rafael a olhava, com reverência, desejo e algo que parecia muito com adoração, fez toda a insegurança desaparecer. Você é perfeita, ele murmurou, traçando com os dedos a linha do decote da camisola. Marina começou a desabotoar a camisa dele, suas mãos tremendo ligeiramente com a ansiedade e expectativa. Quando abriu a camisa e viu o peito musculoso, definido pelos anos de natação matinal, ela não conseguiu resistir a passar as mãos pela pele quente. Rafael fechou os olhos com o toque dela, um gemido baixo escapando de sua garganta. Marina, você me deixa louco, ele confessou puxando-a para mais perto. A sensação da pele dele contra a sua era elétrica. Marina nunca havia experimentado uma atração tão intensa, tão avassaladora. Era como se todos os nervos do seu corpo estivessem em chamas. Rafael a guiou suavemente para a cama, deitando-a com cuidado sobre os lençóis de seda. Por um momento, ele ficou de pé ao lado da cama, apenas olhando para ela com uma expressão que misturava desejo e ternura. Você tem certeza? Ele perguntou mais uma vez. Em resposta, Marina estendeu a mão para ele, um convite silencioso que Rafael aceitou imediatamente. Esta-me associam transição para preservar o tom elegante da narrativa. Horas depois, Marina estava deitada no peito de Rafael, sentindo a respiração dele gradualmente voltando ao normal. Seus corpos estavam entrelaçados sob os lençóis, e ela traçava círculos preguiçosos no peito dele com a ponta dos dedos. Isso muda tudo, Rafael disse baixinho, acariciando os cabelos dela. Eu sei. Não me arrependo. Marina ergueu a cabeça para olhá-lo. Nem eu. Rafael sorriu e a beijou delicadamente. Marina, o que aconteceu entre nós hoje não foi só físico para mim. O coração dela disparou. Para mim também não. Então onde isso nos deixa? Marina pensou por um momento. Tecnicamente ainda eram casados por conveniência. O contrato continuava valendo. Mas o que haviam compartilhado naquela noite havia mudado fundamentalmente a natureza do relacionamento deles. Não sei, ela admitiu. Só sei que não quero fingir mais que você é apenas um acordo comercial para mim. Rafael se virou de lado para encará-la melhor. Camila me pediu para me divorciar de você, ele disse de repente. Marina sentiu como se tivesse levado um tapa. E disse a ela que mesmo que eu não fosse casado, não voltaria para ela, porque descobri que é possível sentir algo muito mais intenso do que eu jamais senti antes. Rafael, estou apaixonado por você, Marina. Perdidamente e desesperadamente apaixonado. As palavras pairaram no ar entre eles como uma confissão sagrada. Marina sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Eu também estou apaixonada por você, ela sussurrou. Rafael a beijou com tanta intensidade que Marina se esqueceu de onde estava, quem era, de tudo exceto do homem em seus braços. Então vamos transformar este casamento de conveniência em algo real, ele murmurou contra os lábios dela. Como? Renovando nossos votos, desta vez por amor. Marina sorriu, sentindo uma felicidade que nunca imaginara ser possível. E o contrato original? Que se dane o contrato. Quero você como minha esposa de verdade, Marina. Para sempre. Ela o beijou em resposta, e logo estavam perdidos novamente um no outro, selando com seus corpos a promessa de um amor que havia nascido de um acordo comercial, mas se transformara em algo infinitamente mais poderoso. Esse rumupanisto e da Silas Marina acordou na manhã seguinte ainda nos braços de Rafael. A luz dourada do amanhecer entrava pelas janelas, criando um ambiente quase mágico no quarto. Rafael dormia profundamente, uma expressão relaxada no rosto que ela nunca havia visto antes. Cuidadosamente, para não acordá-lo, Marina se virou para observá-lo melhor.
Mesmo dormindo, Rafael era impressionante. A linha forte da mandíbula, os cílios escuros, a pele bronzeada. Mas, mais do que a beleza física, havia uma paz em suas feições que a tocava profundamente. Bom dia, esposa. A voz rouca dele a fez sorrir. Bom dia, marido. Rafael abriu os olhos e a puxou para mais perto. Como você se sente? Diferente. Bem diferente. Diferente como? Marina pensou por um momento, como se tivesse acordado de um sonho e descoberto que a realidade é melhor do que qualquer fantasia. Rafael sorriu e beijou a testa dela. Exatamente como me sinto. Eles ficaram abraçados em silêncio confortável por alguns minutos, apenas aproveitando a intimidade do momento. Rafael, Marina disse finalmente. Sim? E agora? Como vamos lidar com o trabalho, com as pessoas, com tudo? Agora vamos ser nós mesmos. Um casal apaixonado que se casou talvez rápido demais, mas que descobriu que às vezes o coração sabe o que quer antes da razão. E sua família? Seus primos? Que se explodam, Rafael disse com tanta veemência que Marina riu. Nossa, que linguagem para um empresário respeitável. Marina, passei anos da minha vida tentando agradar todo mundo, seguindo regras, mantendo aparências. Ontem à noite eu descobri o que realmente importa. O quê? Você. Nós. Esta coisa louca e maravilhosa que está acontecendo entre nós. Marina sentiu o coração se aquecer com as palavras dele. Eu te amo, ela disse, ainda admirada de como as palavras saíam naturalmente. Eu te amo também, Rafael respondeu, e vou passar o resto da vida provando isso para você. O som do despertador os trouxe de volta à realidade. Era sábado, mas Rafael havia mencionado algumas reuniões matinais. Você precisa ir trabalhar? Marina perguntou. Preciso, mas não quero. Então vá, eu vou estar aqui quando você voltar. Rafael se inclinou para beijá-la mais uma vez. Marina? Sim? Ainda vamos ao baile hoje à noite? Marina havia esquecido completamente do evento de gala. Claro, agora tenho um motivo real para querer mostrar para todo mundo como sou feliz com meu marido. O sorriso que Rafael deu foi tão radiante que Marina soube com absoluta certeza que havia tomado a decisão certa ao abrir seu coração para ele. O casamento que havia começado como castigo se transformara na maior bênção de sua vida. E aquela era apenas a primeira manhã de muitas que viriam. Marina passou a tarde inteira se preparando para o baile de gala, mas desta vez a ansiedade era diferente. Não estava nervosa por ter que interpretar uma esposa apaixonada. Agora, ela realmente era uma. A diferença era que agora teria que controlar seus sentimentos verdadeiros, não fingir sentimentos falsos. Carla havia escolhido um vestido deslumbrante, um longo de cor verde esmeralda, com decote elegante e caimento perfeito que realçava sua silhueta. Os cabelos foram presos em um coque sofisticado, com algumas mechas soltas, e a maquiagem destacava seus olhos castanhos de forma marcante. A senhora está radiante, comentou Dona Rosa, quando Marina desceu as escadas. Obrigada. Rafael a esperava no hall de entrada, impecável em um smoking preto. Quando a viu descendo as escadas, ele parou o que estava fazendo e simplesmente a observou, uma expressão de admiração genuína no rosto. Meu Deus, Marina, ele disse quando ela chegou ao pé da escada. Você está absolutamente deslumbrante. Você também está muito elegante, ela respondeu, arrumando a gravata borboleta dele em um gesto íntimo que não passou despercebido por Dona Rosa, que sorriu discretamente. Prontos? Rafael ofereceu o braço. Prontos. O Copacabana Palace havia sido transformado para o baile de gala da associação comercial. Luzes de cristal, flores brancas por toda parte, e uma orquestra tocando música clássica criavam uma atmosfera de elegância absoluta. A elite paulistana estava presente. Empresários, políticos, celebridades, todos vestidos a rigor. Nervosa? Rafael perguntou enquanto subiam as escadas do salão principal. Um pouco, Marina admitiu. É muita gente importante. Você pertence a este mundo agora, e mesmo que não pertencesse, seria a mulher mais interessante desta festa. A confiança na voz dele a tranquilizou. Assim que entraram no salão, começaram as apresentações. Rafael conduzia Marina de grupo em grupo, apresentando-a orgulhosamente como minha esposa. Ela notou como ele mantinha a mão na sua cintura,
como olhava para ela quando outras pessoas falavam, como sorria de uma forma que nunca havia visto em ambiente profissional. Rafael! Uma voz feminina os fez se virar. Marina reconheceu imediatamente a mulher se aproximando. Camila Torrente. Era ainda mais bonita pessoalmente. Loira, alta, usando um vestido vermelho que custava provavelmente mais que o salário anual de Marina na empresa anterior. Mas havia algo artificial em sua beleza, uma frieza que contrastava com o calor genuíno que Marina havia aprendido a valorizar. Camila, Rafael cumprimentou educadamente, mas Marina sentiu sua postura se enrijecer. E esta deve ser a famosa esposa, Camila disse, estendendo a mão com um sorriso que não chegava aos olhos. Camila Torrente, prazer conhecê-la. Marina Mendonças, Marina respondeu, notando como era bom dizer seu nome de casada. O prazer é meu. Que casamento relâmpago, não é? Camila comentou, seu tom aparentemente casual, mas com uma ponta de malícia. 6 meses de relacionamento e já casados, muito romântico. Quando você encontra a pessoa certa, não há motivo para esperar, Rafael disse, puxando Marina mais para perto. Ah, o amor jovem. Camila riu, mas o som não era agradável. Espero que dure mais que a fase da paixão inicial. Marina sentiu a tensão no ar, mas antes que pudesse responder, um homem mais velho se aproximou. Rafael, como vai, meu rapaz? Doutor Ernesto, que prazer vê-lo. A interrupção quebrou o momento tenso, e Camila se afastou com um "nos falamos depois", que soou mais como uma ameaça. Quem era aquela mulher? Perguntou o doutor Ernesto, observando Camila se afastar. Uma conhecida, Rafael disse diplomaticamente. O resto da noite foi mais tranquilo. Marina conheceu dezenas de pessoas importantes, discutiu arquitetura sustentável com alguns empresários progressistas e, gradualmente, se sentiu mais confortável naquele ambiente. Durante o jantar, ela estava conversando animadamente com a esposa de um diretor de banco sobre projetos sociais, quando sentiu a mão de Rafael se pousar suavemente na sua coxa por baixo da mesa. O toque, aparentemente casual, enviou ondas de calor por todo o seu corpo. Está se divertindo? Ele perguntou baixinho, inclinando-se para perto do ouvido dela. Sim, ela respondeu também baixinho. Mais do que esperava. Você está brilhando. Todo mundo está impressionado com você. Marina corou com o elogio e Rafael sorriu ao ver sua reação. Quando chegou a hora da valsa, Rafael a conduziu para a pista de dança. A música era Moon River, tocada suavemente pela orquestra. Desta vez é de verdade, Rafael murmurou enquanto dançavam. O que é de verdade? A maneira como estou olhando para você, os sorrisos, o amor nos meus olhos. Ele a girou delicadamente. Desta vez, não é interpretação. Marina sentiu o coração acelerar. Para mim também não. Eles dançaram mais algumas músicas, perdidos um no outro. Quando Marina notou Camila os observando de longe, uma expressão sombria no rosto. Rafael, ela disse baixinho, Camila está nos olhando. Não me importo. Ela parece irritada. Rafael parou de dançar e olhou na direção que Marina indicara. Camila estava conversando intensamente com um homem que Marina reconheceu como sendo um dos primos de Rafael, aqueles que herdariam a empresa caso ele não estivesse casado. Merda, Rafael murmurou. O que foi? Ela está falando com Rodrigo, meu primo. Eles sempre foram próximos. Marina sentiu um frio na barriga. Você acha que ela vai contar alguma coisa? Não sei, mas vamos descobrir. Faz-se uma concorrência. Eles continuaram a noite normalmente, mas Marina notou que Rafael estava mais tenso. Quando finalmente chegou a hora de ir embora, estavam no valet aguardando o carro quando Rodrigo se aproximou. Rafael, prima Marina. Ele cumprimentou com um sorriso que não parecia sincero. Que festa maravilhosa. Rodrigo, Rafael respondeu secamente. Camila me contou umas coisas muito interessantes sobre vocês dois. Rodrigo continuou, claramente provocando. Que tipo de coisas? Sobre a rapidez do casamento, as circunstâncias inusitadas. Marina sentiu Rafael se enrijecer ao lado dela. Não sei do que está falando. Não? Que estranho. Camila parecia muito confiante sobre suas informações. Rodrigo sorriu maliciosamente. Enfim, nos vemos na próxima reunião da diretoria familiar. Quando Rodrigo se afastou, Rafael passou a mão pelo cabelo em um gesto de frustração.
Ele sabe, Rafael disse quando estavam no carro. Sabe o que exatamente? Sobre nosso acordo original, sobre as dívidas do seu pai. Camila deve ter contado tudo. Marina sentiu pânico. Como ela saberia? Ela tem contatos em vários setores. Se quisesse investigar, conseguiria descobrir sobre a situação financeira da sua família. E agora? Rafael segurou a mão dela. Agora vamos enfrentar isso juntos, como marido e mulher de verdade. Mas, Rafael, se seus primos conseguirem provar que nosso casamento foi arranjado, eles vão tentar anular o casamento e tomar a empresa. Marina se sentiu enjoada. Por causa dela, Rafael poderia perder tudo que havia construído. Talvez devêssemos nos divorciar, ela disse baixinho, antes que seja tarde demais. Rafael parou o carro abruptamente no acostamento e se virou para ela. Marina, olhe para mim. Ela obedeceu, vendo a intensidade nos olhos castanhos dele. Eu prefiro perder a empresa inteira a perder você. Entendeu? Mas, Rafael, não há mas. Você é mais importante que qualquer negócio, qualquer herança, qualquer coisa material. Ele segurou o rosto dela entre as mãos. Vamos lutar por nós. E se perdermos a empresa, construiremos outra. Juntos. Marina sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Eu te amo tanto, ela sussurrou. Eu também te amo, e não vou deixar ninguém destruir o que temos. Ele a beijou ali mesmo, no acostamento da marginal, selando a promessa de que enfrentariam qualquer tempestade juntos. Segunda-feira chegou carregada de tensão. Marina acordou cedo e encontrou Rafael já vestido, no telefone com o advogado da empresa. A conversa era tensa e ela pôde captar palavras como investigação, anulação e evidências. Quando ele desligou, seu rosto estava sombrio. Rodrigo entrou com uma petição questionando a legitimidade do nosso casamento, ele disse sem rodeios. Alega que foi um arranjo financeiro para que eu pudesse herdar a empresa. Marina sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Eles têm provas suficientes para abrir uma investigação, documentos sobre as dívidas do seu pai, o timing do pagamento coincidindo com nosso casamento, o fato de termos nos conhecido apenas 6 meses antes de nos casarmos. Meu Deus, Rafael, eu arruinei sua vida. Rafael se aproximou e segurou seus ombros firmemente. Você não arruinou nada. Você a melhorou em todos os aspectos possíveis. Mas a empresa pode ir para o inferno. Você é minha prioridade agora. Apesar da situação desesperadora, Marina se sentiu aquecida pelas palavras dele. Mas sabia que Rafael havia trabalhado a vida inteira para construir aquele império. Não podia deixá-lo perder tudo por causa dela. No escritório, a atmosfera estava diferente. Marina notou os olhares, os sussurros que paravam quando ela passava. A notícia havia se espalhado rapidamente pelos corredores corporativos de São Paulo. Marina, Ricardo a chamou assim que ela chegou ao departamento. Podemos conversar? Eles se dirigiram para sua sala e Ricardo fechou a porta. É verdade? Ele perguntou diretamente. Marina hesitou. Ricardo havia sido gentil com ela. Tratara-a como uma profissional competente. Merecia honestidade. O casamento começou como um acordo, ela admitiu, mas se transformou em algo real. Ricardo suspirou e se sentou pesadamente na cadeira. Marina, eu acredito em você. Vejo como vocês são juntos, mas isso vai ser difícil de provar legalmente. Eu sei. Rafael vai perder a empresa? Provavelmente. Ricardo ficou em silêncio por um momento. Ele é o melhor chefe que já tive. E vocês dois são boas pessoas que se apaixonaram em circunstâncias complicadas. Ele se inclinou para a frente. Se houver alguma coisa que eu possa fazer para ajudar, me avise. A lealdade de Ricardo a tocou profundamente. Obrigada. Isso significa muito. Os dias seguintes foram um inferno. Advogados, investigadores, jornalistas, todos querendo detalhes sobre o casamento falso do herdeiro Mendonça. Marina mal conseguia sair de casa sem ser assediada por paparazzi. Rafael estava lutando em todas as frentes. Legal, empresarial, pessoal. Mas Marina via o desgaste em seu rosto, a tensão em seus ombros. Ele estava perdendo peso. Dormindo mal, a pressão estava cobrando seu preço. Uma semana depois da petição, ele chegou em casa especialmente abatido. O conselho da empresa votou, ele disse, se servindo de um uísque com mãos trêmulas. Suspenderam temporariamente meus poderes como CEO até que a questão seja resolvida.
Marina se aproximou e abraçou-o por trás. Sinto muito. 30 anos da minha vida naquela empresa. 30 anos. Rafael, sabe o que é mais engraçado? Ele se virou nos braços dela. Não me importo tanto quanto deveria. A única coisa que me deixa desesperado é a possibilidade de perder você. Você não vai me perder nunca. Se o casamento for anulado, então nos casaremos de novo, quantas vezes for necessário. Rafael a beijou com desespero, como se ela fosse seu único porto seguro na tempestade. A reviravolta veio de onde menos esperavam. Na sexta-feira, Carla ligou para Rafael com urgência. Precisa vir ao escritório imediatamente, ela disse. Temos uma situação. Quando Rafael e Marina chegaram, encontraram um pequeno grupo reunido na sala de conferências. Carla, Ricardo, Dr. Ernesto, o advogado da empresa. E, surpreendentemente, Dona Rosa. O que está acontecendo? Rafael perguntou. Dr. Ernesto se levantou. Rafael, encontramos algo que pode mudar completamente o rumo desta situação. O quê? Dona Rosa trouxe alguns documentos que encontrou no escritório da sua avó. Dona Rosa, nervosa, abriu uma pasta antiga. Eu estava arrumando as coisas da Dona Helena, como o senhor pediu, quando encontrei estas cartas. Ela entregou uma pilha de papéis amarelados para Rafael, que começou a ler com expressão confusa. São cartas do meu avô para minha avó, ele disse. Leia a de 1987, Dr. Ernesto instruiu. Rafael encontrou a carta e leu em voz alta. Minha querida Helena, estou preocupado com o futuro da empresa. Nossos filhos são bons, mas Rafael e Rodrigo são muito diferentes. Rafael tem o coração, a integridade. Rodrigo tem ambição, mas não tem alma. Se algo acontecer conosco, quero que a empresa vá para quem realmente a merece. Estou pensando em criar uma cláusula no testamento que garanta isso. Rafael parou de ler, confuso. Não entendo a relevância. Continue lendo. Doutor. Ernesto disse. Pensei numa cláusula de casamento, mas não por dinheiro ou status, por amor. Só um homem que conhece o amor verdadeiro pode liderar uma empresa com alma. Só quem foi transformado pelo amor pode transformar o mundo ao seu redor. O silêncio na sala era palpável. Meu avô. Ele não criou a cláusula para me forçar a me casar por conveniência. Rafael disse lentamente. Ele criou para garantir que eu só herdaria se encontrasse o amor verdadeiro. Exatamente. Doutor. Ernesto confirmou. E estas cartas provam a intenção original da cláusula. Não importa como seu casamento começou, Rafael. O que importa é que se transformou em amor verdadeiro, exatamente como seu avô esperava. Marina sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Mas como provamos que nosso amor é real? Ricardo sorriu. Isso é a parte fácil. Tenho observado vocês dois por semanas. Qualquer pessoa que os veja juntos sabe que é amor verdadeiro. E eu tenho algo mais, Dona Rosa disse timidamente. O senhor Rafael não sabe, mas eu filmei vocês algumas vezes aqui em casa. Momentos casuais quando vocês não sabiam que estavam sendo observados. Ela abriu seu telefone e mostrou pequenos vídeos. Rafael e Marina rindo durante o café da manhã. Ele ajudando-a com os pratos, eles dançando na cozinha enquanto Dona Rosa cozinhava. Em todos os vídeos, a conexão entre eles era evidente, natural, real. Meu Deus, Marina sussurrou. O amor de vocês é óbvio para qualquer pessoa que os conheça, Carla adicionou. Tenho dezenas de funcionários dispostos a testemunhar sobre a mudança no Rafael desde que se casaram, sobre como vocês se comportam juntos. Rafael pegou a mão de Marina, entrelaçando os dedos. Então vamos lutar, ele disse. Não pela empresa, mas pelo nosso direito de amar. O julgamento aconteceu 3 semanas depois. A sala do tribunal estava lotada. Mídia, funcionários da empresa, família, amigos. Rodrigo e seus advogados apresentaram suas evidências sobre o acordo original, mas Dr. Ernesto contra-atacou com as cartas do avô, os depoimentos dos funcionários e os vídeos de Dona Rosa. O momento decisivo veio quando Marina foi chamada para depor. Senhora Mendonça, o advogado de Rodrigo a atacou. Não é verdade que aceitou se casar com Rafael Mendonça apenas para salvar as dívidas do seu pai? Marina olhou para Rafael, que lhe deu um sorriso encorajador. É verdade que nosso casamento começou como um acordo comercial, ela disse, causando murmúrios na sala. Mas amor não escolhe como ou quando chegar.
Posso ter aceitado me casar com Rafael por necessidade, mas me apaixonei por ele por escolha. Como podemos ter certeza de que não está interpretando? Marina se levantou. Porque se fosse interpretação, eu não estaria aqui arriscando tudo para defender um homem que já tem advogados caros para fazer isso por ele. Estaria em casa, protegendo meus próprios interesses. Sua voz ficou mais forte. Estou aqui porque amo Rafael Mendonça. Amo sua integridade, sua dedicação, a maneira como trata as pessoas que trabalham para ele. Amo como ele cuida de Dona Rosa como se fosse família, como se preocupa com cada funcionário da empresa. Ela olhou diretamente para Rafael. E amo como ele me olha todas as manhãs, como se eu fosse a coisa mais preciosa do mundo dele. Isso não pode ser fingido, cavalheiros. Isso só pode ser amor. O tribunal ficou em silêncio absoluto. O juiz deliberou por 2 horas. Quando retornou, sua expressão era séria. Este caso apresenta uma questão interessante sobre a natureza do amor e das intenções testamentárias. Ele começou. Após revisar todas as evidências, especialmente as cartas do Sr. Henrique Mendonça, explicando suas verdadeiras intenções com a cláusula matrimonial, fica claro que o objetivo não era forçar um casamento de conveniência, mas garantir que o herdeiro conhecesse o amor transformador. Marina segurou a respiração. As evidências mostram que, independentemente de como começou, o casamento entre Rafael e Marina Mendonça se transformou em um amor genuíno e profundo. Portanto, a petição para anular o casamento é negada. Rafael Mendonça permanece como legítimo herdeiro e CEO da empresa. A sala explodiu em aplausos. Rafael pegou Marina no colo e a beijou ali mesmo, na frente de todos, sem se importar com protocolos ou aparências. Quando se separaram, ambos tinham lágrimas nos olhos. Vencemos, Marina sussurrou. Não, Rafael corrigiu. Nós vencemos. E vamos continuar vencendo pelo resto de nossas vidas. 6 meses depois, Rafael e Marina renovaram seus votos na mesma igreja onde se casaram originalmente. Desta vez não havia acordos comerciais, contratos ou conveniências. Havia apenas amor puro, testado pela adversidade e fortalecido pela tempestade que enfrentaram juntos. Marina Santos Mendonça, Rafael disse durante a cerimônia, você transformou meu castigo na maior bênção da minha vida. Prometo amar você não por conveniência, mas por escolha, todos os dias pelo resto da minha vida. Rafael Mendonça, Marina respondeu. Você me ensinou que às vezes os melhores presentes vêm disfarçados de sacrifícios. Prometo escolher você, nosso amor, nossa família, todos os dias que me restarem nesta vida. Quando se beijaram, selando seus novos votos, Marina sentiu suas pernas tremerem novamente, não de nervosismo ou medo, mas de pura felicidade. O casamento que havia começado como castigo se tornara a maior recompensa que o amor poderia oferecer. E esta era apenas a primeira página da história de amor que escreveriam juntos pelos próximos 50 anos.